Muito bom dia. Quero louvar a Deus por essa manhã, por este dia. Quero engrandecer o nome do nosso Deus. Quero louvar a Deus por esta quarta-feira que estamos começando. E eu quero aqui deixar uma mensagem nesta manhã, um texto bíblico da palavra de Deus, trazendo o seguinte questionamento para as nossas vidas. O que nós perdemos em Adão? E o que nós ganhamos em Cristo? Quero trazer uma reflexão para que nós possamos, diante de todas as circunstâncias da nossa vida, entendermos que nós temos uma origem, e esta origem, esse destino, por meio de Adão, o jardim, o texto bíblico ele é muito claro, quando ele vai dizer o seguinte para nós, aqui nessa manhã. Deixa eu dar uma ampliada para que nós possamos melhorar aí a visualização. O que perdemos em Adão e o que ganhamos em Cristo? O texto bíblico que eu quero usar como base é Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviam o som da movimentação de Deus, que estava passeando no jardim, procurando esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esse é o texto bíblico que eu quero usar nessa manhã para essa reflexão. Todos os dias, ao final do dia, Deus se encontrava com Adão no jardim após a sua jornada, após todo o seu dia, todas as suas ocupações e afazeres. Deus se encontrava com ele para conversar, para estar com Adão, e Adão podia então estar com Deus. O que perdemos em Adão? Quando Adão, então, ele rompe, ele quebra ali o princípio do que lhe foi confiado, dando os seus limites. Não vou entrar aqui no mérito dos motivos, das motivações, mas uma reflexão muito diretiva do que nós perdemos. O texto bíblico vai dizer que a morte entrou por meio de um único homem. Adão é destituído do jardim, desse contato diário, desta relação diária, dessa comunhão diária com o Criador. Ele perde, isso é rompido. Isso é uma das consequências, uma das coisas que nós perdemos, foi esse contato diário com o Criador. Houve um rompimento, e a consequência, dentre as muitas, eu quero destacar aqui que nós perdemos esse diário de encontro, de devocional, de estar junto. Ok? A partir desta perca, Adão vivencia a sua vida, vai constituir a sua família, com sua esposa, vai ter seus filhos, vai ter a sua descendência, toda a sua linhagem, observando que lá na inicial, ele perde o relacionamento, o encontro diário no final da tarde. Então, eu quero destacar aqui o que nós perdemos. A nossa vida, a partir desse sinalizador que é Adão, essa perca, nos faz refletir sobre o quê? Sobre o nosso tempo com o Criador. Nosso tempo de contato, nosso tempo de diálogo, nosso tempo de conversa, nosso tempo de comunhão, o nosso tempo. A percepção deles da movimentação de Deus no jardim era clara, era nítida. E a minha pergunta para você sobre o que nós perdemos. Você percebe a movimentação de Deus na sua vida? Você percebe Deus querendo ter um encontro com você? Você percebe Deus na proximidade? Sente a sua presença? Porque a presença de Deus, quando ela vem, na sua plenitude, naquilo que ele de fato é, que Moisés não pôde nem sequer ver a sua face, embora quis, ele só viu uma parte por detrás muito rapidamente, só um reflexo das costas. Então,
Aquilo que Deus é na sua essência, quando ele vem, quando ele está conosco, quando ele se manifesta de alguma maneira, ela vai trazer como se fosse uma terapia para nossa alma. Pega isso. A presença de Deus, ela é como se fosse uma terapia. Ela vai trazer o equilíbrio, ela vai todas as ocorrências do dia, ela vai ser posta diante dele e ele vai absorver tudo aquilo que não é produtivo, não é benéfico, que é prejudicial, ele vai trazer ali filtros com a sua presença, com a presença do seu espírito, e ele vai trazer aí para nós o equilíbrio, a sua imagem e semelhança. Um coração reto, um coração puro, compreensões, vai estabilizar as nossas emoções. Então, essa é uma das muitas coisas que nós perdemos, além de estar naquele lugar e desfrutar diariamente do contato direto com ele. Certo? Perceba que nós temos um vazio, nós temos necessidades, inquietações, que nós buscamos preenchê-las de diversas formas. Comida, bebida, lazer, prazeres, esportes, tantas demandas surgem, nos impulsionam. Perceba que é momentânea. Nós usufruímos de algo por um tempo, e num curto prazo, aquilo se esvazia e a inquietação volta. Por quê? Porque essa inquietação, ela só pode ser preenchida pela presença de Deus. Quando nós não conseguimos preencher essas necessidades, essas inquietações, esse vazio, essa necessidade, porque nós somos criados por Ele, e só quem pode sanar, preencher é Ele. Essa perca, esse não discernimento, nos faz buscar bebidas, nos faz buscar drogas, nos faz buscar relacionamentos extraconjugais, que é onde nós quebramos todas as premissas do caráter de Deus, transgredimos contra a nossa esposa, e a esposa contra o esposo, buscando satisfazer esse preenchimento que é passageiro, momentâneo, mas que após, assim como Adão, quando ele desobedece, a consequência, a busca por essas necessidades preenchidas e atendidas momentâneas, elas trazem, após a consumação, um peso de culpa muito maior do que antes. E consequências, porque relacionamentos, dependendo da situação, vai trazer o quê? Consequências para toda a vida. Não tem como voltar atrás. Então, é muito importante entendermos que só quem pode preencher o vazio do homem, da alma, trazer o equilíbrio, a plenitude, a essência do que Deus é a sua presença. Só Ele. Mais nada. Ele é, a sua presença é insubstituível. E quando a gente não vai para Deus, a gente vai buscar outras coisas similares a Deus, porque somos seres espirituais. Faz sentido? Então, tome consciência de que em Cristo nós recuperamos o jardim. Em Cristo, no amor de Cristo, nós recuperamos aquilo que em Adão perdemos. O direito de sermos chamados filhos, porque somos criatura, mas em Cristo nos tornamos filhos e cordeiros. Então, quero deixar essa mensagem para o seu dia. Deus te abençoe. Deus fale ao seu coração. Deus te traga luz, entendimento. Volte para o jardim. Volte para a presença de Deus. Procure ter contatos diários com Deus através da leitura da palavra, através da oração, viu? É extremamente importante para o nosso equilíbrio emocional, espiritual também. Findo aqui essa abordagem rápida, deixei para você um ponto aqui para o seu crescimento pessoal, individual, sobre o semáforo da autoconsciência. Adão fugiu da sua responsabilidade. Ele culpou Eva. E isso é o que nós fazemos o tempo inteiro. Isso aí é a síndrome adâmica. É a consequência do pecado. A gente está sempre culpando os outros. Então, eu quero deixar aqui para você nessa manhã essa reflexão. Você vai responsabilizar todos pelo que você faz. Você vai culpar o dia. Você vai culpar o momento. Você vai culpar as circunstâncias. Você vai justificar o contexto, que estava nervoso, nervosa, que perdeu a cabeça. Esse é as nossas justificativas e argumentações. Para minimizar a culpa,
próprio desconforto que a gente está sentindo. Por tudo que geramos, por tudo que causamos, independente da hora, são nossas atitudes. Não importa o contexto, não importa o dia, o momento, a decisão é minha, a reação é minha, a culpa do que eu faço é de minha total responsabilidade. Eu posso até tentar culpar as pessoas, mas eu escolho agir ou reagir, falar ou não falar, fazer ou não fazer. Eu tomo a decisão. Esse é o poder do livre-arbítrio que Deus nos deu. A tomada de decisão. O poder de decidir e de ser responsabilizado pela consequência daquilo que eu faço. Foi o que Adão fugiu. A culpa traz isso. E o desconforto nos faz querer aliviar esse sentimento indigesto. E a gente vai muitas vezes culpar os outros. Foi o que ele fez com Eva. Fim daqui. Eu falei sobre o vermelho, o amarelo, o semáforo e agora o verde. Assumir a responsabilidade, perceber-se, se dar conta, é o que separa homens e mulheres de meninos e meninas inconsequentes. O que nos faz sermos responsáveis, o que vai nos trazer consciência, autoconsciência, autorresponsabilidade, que vai nos fazer evoluir como pessoas, crescermos no plano e propósito, sermos agentes de transformação na nossa vida, na nossa casa, na vida de pessoas, é a autoconsciência das nossas responsabilidades, daquilo que geramos e provocamos por meio das nossas ações, das nossas escolhas. Nossas escolhas traçam o nosso futuro. Decide o nosso presente e o nosso futuro. E não tomar decisões, manter-se no ciclo repetitivo de amizades, de improdutividade, de incoerência, de promiscuidade, vai manter essa cadeia terrível, abominável. Mas se eu tomar uma consciência que as minhas atitudes são reflexos daquilo que está à minha volta, do meu entorno, a partir de mim, do meu referencial de autoconsciência, eu me tornar um agente de transformação, eu me tornar uma fonte que jorra para a vida eterna, porque dentro de mim existe um rio correndo. Quando eu tomo essa consciência, eu me torno responsável por provocar, por colidir naquele ambiente com todo tipo de cultura, com todo tipo de prática que não agrada a Deus. E eu vou implantar a cultura do céu por meio da autorresponsabilidade, do modelo segundo Cristo, a partir do meu exemplo, do meu testemunho pessoal. Então, agente ponto de transformação é a consciência das minhas responsabilidades, para que a partir dessa consciência de eu ter clareza sobre isso, que eu sou responsável pelo desdobramento, por aquilo que eu faço, falo e ajo. Então eu vou alinhar o meu coração segundo Cristo, segundo o jardim, segundo a presença que traz equilíbrio, para que a partir desses pilares eu me movimente como um agente que provoca transformação por meio do testemunho pessoal. Deus abençoe seu dia. Viu? Uma ótima semana, né? Uma ótima quarta, uma ótima quinta, uma ótima sexta. Deus abençoe a sua vida. Se for relevante, compartilhe para que vidas sejam alcançadas e ajudadas e despertadas a respeito da nossa autorresponsabilidade. Aquilo que Adão fugiu. Deus abençoe seu dia. Tenha um dia abençoado.